tenha, segundo a sua sugestão, esse 0,5% sobre o valor total do imóvel, porque aí vai dar pelo menos para ele poder pagar um aluguel até receber o seu imóvel, né? Exatamente. Apesar de ainda continuar sendo corrigida o saldo continua sendo corrigido. Ou seja, a pessoa que compra um imóvel na planta, ela não compra um imóvel buscando uma indenização. Não, a pessoa ela planeja a vida com base naquela proposta, ou seja, tudo aquilo que a gente que atende todos os dias consumidores que compram imóvel na planta no escritório, ouve as histórias de vida de cada um. Deixam de fazer tudo. A pessoa deixa de comprar um tênis, comprar uma calça, para poder investir naquele imóvel. Ela planeja a vida com base na data prometida para aquele imóvel. A pessoa planeja casamento. O que a pessoa tem que fazer então, doutor? O primeiro ponto é a pessoa não pode acreditar piamente naquilo que foi prometido na festa. Porque, na verdade, hoje em dia, na compra do imóvel, são estandes coloridos, com festa, show. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Antes de quando eu vejo lá o anúncio, a coisa do apartamento, eu tenho como consumidor saber quantos processos aquela construtora ou incorporadora tem na justiça para saber se ela está entregando direito os seus imóveis? Sim. Como eu faço? Você pode entrar no site do Tribunal de Justiça de cada estado. Tá, eu vou lá, www, Tribunal de Justiça de São Paulo, tj.sp.gov.br ou tj.rj.gov.br, coloca o nome da empresa, vai aparecer, vai ser listado os processos que ela tem. Assim como no site do PROCON também, você pode entrar no site do PROCON e verificar as informações que tem contra a empresa. Porque aí você, antes de se comprometer a fazer, porque um acordo, um contrato, é igual casamento, né? Você faz casamento nada mais é do que um contrato, né? Um contrato civil. Você vai lá e faz um contrato. Ó, a gente vai contratar que você vai morar comigo, eu vou morar com você, eu vou ser fiel para você, você vai ser fiel para mim. A gente vai se amar, não é? E os nossos bens vão ser divididos assim. É um contrato. Exatamente. Com a construtora é a mesma coisa. Com a construtora é a mesma coisa. Então, antes de fazer esse casamento com a construtora, seria legal a pessoa se informar, verificar com quem ela está trabalhando. Né? Além disso, é muito comum no momento da compra, tudo é uma grande festa. Então, nem sempre a pessoa que está vendendo é transparente o suficiente para o consumidor. Se você vai lá comprar um apartamento, você pergunta para o vendedor, e a data de entrega vai ser cumprida? Ah, claro, nossa empresa tem por meta entregar os apartamentos antes da data estipulada. O que nem sempre é verdade. Então, o consumidor ele tem que verificar no contrato se existe essa cláusula de prorrogação, que também é bastante questionável na justiça. A gente tem bastante decisão judicial que invalida essa cláusula de prorrogação, porque falta um equilíbrio. 180 dias? Exatamente, porque falta um equilíbrio. Não é um direito adquirido da construtora colocar no contrato que pode atrasar 180 dias. De forma alguma. Inclusive, o próprio Ministério Público de São Paulo, que agora disse que isso é legal, tem 8 ações civis públicas instauradas na capital contra esse prazo de tolerância das construtoras. Porque existe um desequilíbrio. Se o consumidor ele atrasar a parcela dele uma semana que seja, não importa o motivo, se ele ficou doente, se a mãe dele ficou doente, se ele bateu o carro, se ele foi assaltado, ele vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar juros e indenização. Se ele ficar 3 meses sem pagar a parcela, ele vai perder o apartamento. O contrato vai ser desfeito. Agora, a construtora pode atrasar 180 dias sem nenhum tipo de explicação e ainda nesse prazo não pagar nenhum tipo de indenização para o consumidor. É absolutamente desleal, não é justo. Quando o senhor chega lá no promotor, na justiça, no juiz, o senhor vai defender, o senhor tem 500 casos em andamento agora, né? Como é que é visto isso hoje pela justiça? Quer dizer, qual é o parecer mais comum? Mais comum, a justiça hoje em dia está sendo bem atenta a esse problema dos consumidores, tem concedido as indenizações, tem desqualificado, tirado a legalidade dessas cláusulas de tolerância e dado quer dizer, se eu entro na justiça, eu consigo uma indenização, é isso? Consegue uma indenização. O senhor tem conseguido em que porcentagem dos seus casos? Existem casos até de 30% do valor do imóvel. 20% do valor do imóvel a título de dano moral. Mas de 100 ações que o senhor entra, quanto o senhor consegue um parecer favorável?
98. 98. Indenizações, elas são concedidas. O que varia é o percentual dessa indenização. Há juízes que entendem que tem direito a dano material mais o dano moral. Há juízes que entendem que é só o dano material. Vai depender do juiz. Vai depender do juiz. E um aspecto muito importante também é que todos os juízes, aí, 95% dos juízes, têm considerado como indenização 0,8% do valor do imóvel. Que é por isso que fica mais absurda ainda a proposta feita agora de 0,5% sobre o valor pago. Porque essa indenização, ela tem que indenizar o cliente pelo apartamento que ele não recebeu. Agora, se o que eu é importante compro um imóvel seu e você não me entrega, fica com o imóvel, você me paga um valor equivalente à locação. Tá certo? E agora, o que o cliente, quando procura um advogado, ou você que vai procurar um apartamento, você tem que ter como prova de que aquilo foi prometido, além do contrato só. Muito importante, e mais importante do que o próprio contrato, ele ter anotado tudo aquilo que foi prometido para ele. Então, por exemplo, se eu pegar o folheto de venda, que é que eles distribuem na entrada e tal. Folheto de vendas tem uma data prevista para entrega. Você chega lá no momento de negociar o apartamento, o corretor ele faz sempre um rascunho ali para você. Você vai morar no dia tal, entrega dia tal, pede para ele se identificar se ele fizer no folheto, colocar o nome dele, o carimbo. Porque a pessoa quando vai... Serve como prova. Serve, ela, na verdade, ela instrui toda a prova. Porque quando você vai comprar um imóvel, o contrato propriamente de toda a negociação, ela é feita antes de você assinar o papel. Tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi combinado. Quer dizer, se eu tiver escrito no papel, assinado pelo corretor, se eu tiver os papéis que prometem entrega, prometem a não correção, tudo aquilo que você tiver, eu ponho numa pasta, e junto com o contrato e guardo lá. Perfeito. Tudo que você tratar com a empresa durante o mesmo período de obra, procure fazer por e-mail, por escrito. Não acredite de forma alguma em promessa verbal. Eu garanto para você. Doutor, mas hoje em dia não dá para acreditar em nada de promessa verbal. Não é só sua casa, não, viu? Não dá para acreditar. Mas as pessoas falam escrito, as pessoas falam como se as coisas fossem assim. Ninguém mais cumpre a palavra. Meu pai antigamente dizia assim que não precisava assinar nada. Era o fio de bigode dele. Valia, ele nunca deixou de cumprir um compromisso. A gente aprende isso e depois você vai tropeçando pela vida e vai, gente, mas não foi assim que me contaram que era para ser. Exatamente. Né? E quando você vai comprar um imóvel, você imagina que está comprando de uma empresa grande, a forma como você é envolvido na negociação, porque você foi atrás de um sonho. As pessoas se planejam durante anos, elas juntam todo a economia da família. É o sonho versus um negócio. Então, mas eles vendem, no momento da venda, eles sabem, eles exploram essa questão de que você está comprando Quem um sonho. Não quer a casa própria, e te fazem acreditar que aquele é o seu sonho. Então, você já está ali iludido por aquela maravilha. Agora, tem boas empresas no mercado também que entregam no prazo. Enfim, eu acho que o mais importante aqui é a gente levantar essa lebre para você deixar de ser enganado e deixar de ter problemas futuros, porque o número de construções cresce a cada dia. O número de pequenas empresas que acham que o negócio da construção é um negócio bom aumenta no mercado, quer dizer, você vê construtora nova chegando aí todo dia. Existem empresas sérias que cumprem o contrato, então, entregam em o importante é você entrar no PROCON e saber se a empresa de quem você está sendo envolvido e colocando as suas expectativas, os seus sonhos, né, é uma empresa séria, que tem histórico na sua carreira, que tem entregue apartamentos no prazo, que você possa comprovar que aquela empresa existe, que vai estar fazendo um contrato com uma empresa que vai cumprir o que promete, né? E a partir daí você vai no PROCON e vai no site do Tribunal de Justiça de cada estado. Como é que é mesmo? a sigla do estado.gov.br. A sigla do estado significa o SD, o RJ, enfim, o estado que você morar aí, tá bom? Conversei com o doutor Marcelo Tapai, queria agradecer muito. Espero que o senhor continue aí conseguindo. A indenização só não resolve, né? Porque, na verdade, você é bom. Você frustra o sonho. Você não quer indenizar, você não quer ser indenizado. Você quer receber o que você realmente se propôs a ter, né? Ou o seu apartamento. Como é que vai fazer esses casais que a gente viu aí? Agora grávido. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague esse transtorno todo, então não tem sentido nenhum, né?
Mas pelo menos você vai dar trabalho para a construtora e vai poder pagar um aluguel enquanto quem recebeu o apartamento vão receber. Provavelmente sim. Hoje em dia não se tem mais notícia de construtora que quebrou, como aconteceu há 10 anos atrás. O mercado está aquecido e tudo mais, quer dizer, vão entregar. Mas enquanto isso, o sofrimento é muito grande. A pessoa